Professora, nós não estamos te ouvindo. Ah, entendi. Pedro, ainda estamos sem som. Tá me ouvindo agora? Agora sim, professora. Sim. O Pedro é tudo de bom. Pedro é tudo de bom. Tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom. Bom dia, meus bebês. Te amo, meus bebês. E aí, terceiro ano, como é que vocês estão? Ó, amanhã as notas estarão postadas no Class. Amanhã, só que não é amanhã 5 horas da manhã, né? Amanhã, final do dia, tudo bem? Não sei se vocês estão me vendo aqui. O Pedro compartilhou a telinha da nossa aula, porque hoje eu vou falar de tese, que é o início do parágrafo dissertativo. Mas antes, eu vou falar do tema da semana. Alguns aspectos só, esse negócio tá meio torto que tá me incomodando, mas não sei por que tá assim. O pessoal teve algumas dúvidas com relação à abordagem. Então, alguns aluninhos mandaram mensagem para mim no WhatsApp, acho que foi até no sábado. Ah, Lohane, que tipo de abordagem que eu faço sobre esse tema? Porque eu postei o tema, acho que foi no sábado de manhã. E aí o povo ficou em dúvida na abordagem, né? Então, o tema é preconceito, desafios do preconceito linguístico. Acho que no Brasil, uma coisa assim, tá? O que é isso? Tá oscilando muito, hein? Isso que eu penso. Então, desafios do preconceito linguístico. O tema, né, o nome da abordagem já trabalha a ideia de desafios. Então, eu preciso, lá na minha tese, escolher duas abordagens, tá? Abordagens. Eu já tinha colocado isso aqui na projeção de vocês, lá da aula anterior, mas eu vou reforçar, tá? Aqui de forma mais fácil, porque lá realmente tem muita coisa escrita, acaba poluindo um pouquinho o foco argumentativo de vocês. O que é importante você sinalizar no seu texto sobre o desafio do preconceito linguístico? Que a língua portuguesa é dinâmica dentro de determinados contextos, tá? O que é contextos? Contextos comunicativos. Meio duro aqui o teclado. Comunicativos, tá? Por exemplo, a língua formal, se eu estou em sala de aula, ou se eu estou escrevendo uma redação, tá? A língua informal, a linguagem informal, essa do dia a dia, dos amigos e tal. A língua, na sua vastidão de adaptações na internet, tá? Que é o que eu chamo de internetês. Então, ela é dinâmica, ela é viva, ela é adaptável. Só que muitos indivíduos não enxergam isso com bons olhos, o que pode gerar um certo preconceito. Por quê? É comum, tá? Um diagnóstico comum. Diagnóstico comum.
quem usa uma linguagem informal é analfabeto ou sem estudo. Existe, né, esse preconceito, certo? Ah, não, Rafa, já teve sim. Isso aqui, eu tô só tirando uma dúvida de abordagem que os alunos tiveram no final de semana e me perguntaram sobre o tema de novo. É rapidinho que eu vou falar aqui, tá? Eu já vou falar de tese, já vou mudar completamente a pegada aqui. Outro aspecto é a inoperância das escolas, tá? No sentido, assim, de proporcionar os mais variados contatos com a língua. A escola, ela tem essa função social, certo? Outra coisa é a pressão midiática, de só se usar a norma culta. Deixa eu aumentar aqui, porque quem está na sala não está enxergando é nada. Está muito pequeno. A linguagem culta ou criam rótulos. A mídia, ela é perigosa, né? Ela também pode rotular, principalmente os nordestinos. O sotaque, né? Trabalhar isso em filmes, novelas e tudo mais, tá? Então, assim, no seu texto, o que você vai defender? Que a língua é viva, é dinâmica, blá, 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 blá. Ela vai mudar dentro do contexto de comunicação, tá? Se você está na sua casa é um contexto, se você está na escola é outro contexto, se você está no judiciário é outro contexto, enfim. Um diagnóstico comum, quando eu falo de comum, é aquilo que é clichê, aquilo que a sociedade impõe, tá? Quem usa uma linguagem informal é analfabeto, não tem estudo, não foi privilegiado. E não necessariamente é isso, tá? Isso é um rótulo muito negativo da sociedade. Outra coisa séria é o papel da escola. A escola, nesse sentido, é ela que, apesar de nós já falarmos a língua materna desde pequenininhos, em casa, esse primeiro contato, né? 2 aninhos, 3 aninhos, todo mundo já é falante. Mas, assim, a escola ela tem que esclarecer que essas diferenças existem dentro de uma língua que está em constante mudança na atmosfera comunicativa, tá? A mídia, como sempre, ela pode ser uma vilã. Por quê? O jornalismo, ele tem que manter uma linguagem culta, de preferência sem sotaque, sem dialeto, sem nada disso. Então, o jornalismo, ele é bem rígido, tá? E, ao mesmo tempo, nas novelas, eles fazem rótulo com quem tem sotaque, quem usa dialetos e tudo mais, tá? A câmera deu ruim? Sim. Não sei, gente. Não tá funcionando a câmera? Vocês querem me ver? Vixe Maria, vixe Maria. Deixa eu só investigar aqui a questão da câmera, gente. Só um pouquinho. Pedro! Vou dar um gritão aqui. Eu acho que é por conta da oscilação de energia. Se vocês estão em casa, estão sabendo que a gente está com um probleminha aqui, né? Mas a Energisa já foi notificada 100 milhões de vezes. Mas o que significa que queimou? Apareceu lá. As crianças que falaram aqui no chat que não tá.
Perfeito. Então é isso, gente. Em termos de abordagem, esses seriam os aspectos principais, tá? Aí vocês escolhem 1, 2 ou 3 aspectos, até 3 dá para abordar no texto dissertativo, tá? Só para reforçar que o que seria interessante explorar. Se você, de repente, pensou em outro tipo de abordagem, também não tem problema, tá bom? Querem perguntar alguma coisa? Quem está em sala ou quem está no chat? Tô tranquilo aí? Tranquilo. Então, beleza. Vamos lá para a aula propriamente dita. Quem está copiando aqui na sala terminou de copiar? 30 segundos aí. Aí, esse material de hoje, como eu não tenho prática redacional nele, vocês querem que eu poste no grupo da sala? Para vocês terem depois? Então tá. Depois eu posto lá. Uhum. Vamos para frente. Aqui, ó, revisão de tese e projeto de texto, tá? Tese, parágrafo de introdução, né? E projeto de texto, um aspecto da tese, mas que no Enem é avaliado na competência 3, tá? Vou até anotar aqui. A tese, na verdade, é a nossa introdução. Esse parágrafo, ele é extremamente importante, porque ele vai determinar realmente o entendimento do tema, certo? Será que o meu candidato entendeu realmente o tema? Porque tese, gente, significa ponto de vista. Defesa de um ponto de vista, que está na introdução. A introdução, ela é avaliada na sua redação no Enem, pensando no Enem, na competência 2. Competência 2. Que é desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo. Já o projeto de texto é a seleção e organização de ideias para a defesa de um ponto de vista. Então, isso é avaliado na competência 3, só que aparece na tese. Projeto de texto, deixa eu até colocar aqui, seleção de, já vou te atender, de argumentos. Pode perguntar. Da relação entre os textos também. Na competência 2 tem. Tem a área de conhecimento. Uhum. Mas como eu só estou falando inicialmente propriamente da tese e do projeto, eu não entrei nesse detalhe, mas tem sim. Ó, tese, ponto de vista, introdução, lá na competência 2, em termos de estrutura, tá? Tô falando de estrutura. E o projeto de texto, a seleção de argumentos, é o que eu acabei de falar aqui, ó, nos desafios do preconceito linguístico. O que eu vou escolher para argumentar no meu texto? É pensando no seu projeto de texto. É avaliado na competência 3. Tem que ter projeto de texto. Eu trouxe alguns modelinhos de tese para vocês darem uma olhada. Talvez até alguns eu já passei no ano passado, vocês já viram, mas sempre é importante a gente reforçar. Como eu disse, é uma revisão, tá? Vou até mudar aqui. Ó, tese. Repertório. Aqui tem o passo a passo do que eu preciso ter na tese. Repertório é a área de conhecimento. Tá? O repertório nada mais é do que essa construção daquilo que eu sei sobre o tema. Por exemplo, nesse tema da semana, dos desafios do preconceito. Ui!
Deu uma microfonia aqui. Dos desafios do preconceito linguístico. De repente, você trabalha a poesia pronominais, né? Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor, do bom negro, do branco brasileiro, né? Você pode usar um trechinho dessa poesia para começar o seu texto. E para falar dessa variedade linguística, não sei, é um repertório, tá? Ou, de repente, usar uma citação, né? Como, por exemplo, o preconceito tem mais raízes do que princípios. Alguma coisa assim, é um repertório. Problematização temática. Geralmente você carrega, o segundo passo é quando eu tenho aquele período, no entanto, contudo, para começar a problematizar o tema em questão. Aí eu tenho a delimitação das teses. Por que teses? É esse lance de seleção e organização de ideias. É o início do projeto de texto. Aquilo que vai ser trabalhado no argumento 1 e no argumento 2. É como se eu enumerasse, tá? É uma enumeração. Ó, coloquei aqui tese 1 e tese 2. Cadê? Aqui o repertório, como eu disse, é a contextualização. Contextualizar. Uma citação, algo assim. Aqui na problematização temática, são o trabalho, né, com a palavra-chave do tema. Por exemplo, essa semana, preconceito linguístico. Aqui na delimitação das teses, é a seleção de ideias. E aqui, tese 1 e tese 2 é o mesmo que argumento 1 e argumento 2. Para ficar mais fácil de vocês entenderem, uma linguagem mais fácil. Porque às vezes eu escrevo tese e eles falam, o que é tese mesmo? Nem sei o que é tese. Argumento 1 e argumento 2. De repente, assim fica mais fácil. Vixe, nem deu para ler com esse verde. Verde. Palavra-chave, seleção de ideia, argumento 1 e argumento 2. O que fez muitos dos meus alunos tirarem uma nota baixa na UFMS semana passada? Eu recebi, não foi uma não, foram milhares de redações da UFMS, e assim, Lohane, por que eu tirei 5,5? Por que eu tirei 4,5? Por que eu tirei 7,5? E o tema da UFMS era razões das manifestações de intolerância, características e consequências. O meu aluno tinha que falar propriamente do tema intolerância, pronto, intolerância era o tema. Ele tinha que falar na tese que existem razões. O que é razão? Causa. Existem causas para isso. Que causas, Lohane? Históricas, por exemplo. Deterministas, que são aquelas que eu carrego lá da minha família. É um determinismo. Ele tinha que falar das características dessa intolerância, como que essa intolerância se materializa no dia a dia. Como? Por meio de agressões, né? Verbais, não verbais, pela internet. Como que ela se materializa? Como é que ela existe? Porque existe o preconceito velado na sociedade. O que é o preconceito velado? É aquela coisa assim, eu não tenho nada contra gay, não. Vixe, eu tenho um monte de amigo gay. Vocês têm que ver o tanto de amigo gay que eu tenho. Seu filho é gay. Não, meu filho não é gay. Isso é o preconceito velado. Você tem um monte de amigo gay, você adora o gay, até que o gay esteja dentro da sua casa.
Vocês entenderam? Esse é o preconceito velado. Como que esse preconceito se materializa? A UFMS queria que você trabalhasse isso. Dentro dos discursos de ódio na internet, pelo preconceito linguístico. O primeiro texto da Federal era sobre preconceito linguístico. Primeiro texto de apoio da coletânea da prova. Outro aspecto, consequências. Qual a consequência da intolerância? Uma sociedade que vive na barbárie. Uma sociedade que dificilmente vai evoluir no cenário educativo, no cenário cultural, a partir do momento que não existe respeito. Tudo isso aí tinha que ter sido trabalhado na tese. Ué, Lohane, mas eu já ia argumentar na tese? Não. Mas você tinha que enumerar na tese. Certo? Enumerar. Tudo isso aqui que a gente vai construir na abordagem dissertativa, certo? Por que é importante você saber o passo a passo da tese? Para que quando você fizer o vestibular esse ano, você lembre de mim. A Lohane falou que eu tenho que colocar a palavra-chave, a Lohane falou que eu tenho que selecionar as minhas ideias, e a Lohane falou que eu tenho que usar um repertório, justamente para contar ponto na área de conhecimento, né? Então, na verdade, a tese, ela tem uma estrutura fixa, que você tem que criar a sua, não precisa ser uma forminha, e nem deve ser uma forminha, mas eu posso te ajudar a encontrar o que precisa, tá? Então, vamos lá. Seguindo aqui. Então, repertório, problemática, delimitação, argumento 1 e argumento 2. Olha esse primeiro exemplo. Os desafios da conciliação entre as redes sociais e a saúde mental dos jovens. Conciliação entre as redes e a saúde mental. Esse é o tema. Como conciliar o uso das redes e a saúde mental? Como manter o jovem com uma boa saúde mental diante de redes sociais que são intolerantes, que têm discurso de ódio, que têm status, né? Que tem toda uma situação de preconceito. Olha lá. Essa primeira parte que está em vermelhinho, vejam, é o repertório. Olha, a Constituição Cidadã de 88, em seu artigo 196, assegura a saúde física ou mental como um direito nacional. Isso aqui é uma paráfrase da Constituição. O direito à saúde mental. Você não precisa saber de cor o número do artigo, basta dizer que é da Constituição. Gente, os artigos constitucionais são os artifícios mais fáceis para você começar o texto dissertativo. Tem mais ou menos 6 artigos. Depois, nas próximas aulas, eu posso trazer para vocês. Eu tenho uma projeção só com os artigos que eu coloquei como dica para vocês, dos que vocês podem usar, tá? Acho que são mais ou menos 5 ou 6. Que tem essa ideia de equidade, igualdade, bem-estar, que fala de educação, que fala de saúde, que se encaixa em vários temas. É o que eu chamo de... o artigo 5º, exatamente. É o que eu chamo de repertório, que é carta na manga, que é coringa, que é fácil de você utilizar. Porque, às vezes, na hora da prova, do exame, você está muito nervoso, e não vai lembrar não vai lembrar da citação, ou não vai lembrar de uma determinada teoria. É aí que entra o artigo constitucional, tá? Olha lá. No entanto, olha o conector que vai problematizar o tema. A Constituição assegura a saúde física ou mental. No entanto, essa garantia não é observada no Brasil. Olha a problematização. Acabei de falar que ela aparece, ó. Problematização. Vamos lá. Uma vez que a conciliação entre as redes sociais e a saúde mental dos jovens representa um desafio
Então, essa parte verdinha é a construção temática, é a problematização temática, tá? Dessa forma, convém analisar as causas do problema. Olha que interessante essa tese. Causas do problema, 2 pontos. Uso descontrolado das mídias digitais, argumento 1. Influência dos padrões impostos dentro desse meio, argumento 2. Então, aqui eu tenho as causas que vão delimitar as minhas teses. Na verdade, um dos artifícios mais fáceis para delimitar as teses são realmente as causas. Porque é o questionamento do tema. Por que é tão difícil para o jovem manter a saúde mental dentro de um universo de redes sociais, dentro de um universo tecnológico? Certo? Tá. Então, olha lá. Início, repertório. Próximo passo, problematização, no qual eu carrego o tema, no qual eu problematizo aquilo que o exame exige, certo? E aí, a potencialização das teses, que é essa parte em amarelinho. Uso descontrolado das mídias, vai falar desse jovem que vive conectado, que não tem esse momento de lazer, essa vida fora das redes sociais, ou não lida bem com as redes, e a influência dos padrões, porque dentro das redes eu tenho padrões, principalmente o padrão de beleza. Então, seria um outro aspecto também trabalhado na tese. Deu para perceber essa estrutura, os elementos da tese? O que vocês acharam? Entenderam? Não deu para entender? É assim que vocês fazem? Não é assim que vocês fazem? Já sabiam? Eu acho que a parte mais legal da montagem da tese, da introdução, é essas palavras-chave, como no entanto, portanto. Uhum. É muito mais fácil. Sim, de conseguir construir o texto, né? Então, os colegas estão dizendo aqui, galera, para quem está em casa, esse uso dos conectores, dos operadores conectivos, por exemplo, no entanto, contudo, entretanto, que são adversativos, que são problematizadores, dessa forma, que é causal, tá? São conectores que vão te ajudar a construir essa progressão de ideias. Isso é fundamental. E é claro que é avaliado na redação na competência 4, tá? Depois a gente também, nessa mesma aula, eu coloquei conectores. Lá no final. Deixa eu ver. Ó, conectores para redação. Coloquei mesmo. Tudo bem nesse primeiro exemplo? Então vamos para o próximo, ó. Democratização da educação à distância no Brasil. Esse tema que a gente acabou de ver, da saúde mental, já foi trabalhado no Enem. Então, provavelmente não vai cair mais, né? Talvez apareça em vestibulares aqui da região, como o FGD, o EMS, né? O EMS caiu um tema bem tranquilo, que foi desenvolvimento e meio ambiente, um tema batido, fácil de escrever, então pode ser que eles tragam algum tema que já até apareceu no Enem. E esse aqui é um tema bem bacana, que em 2020 foi super cotado e já caiu em algumas universidades ali da região sudeste, que é a democratização do acesso à educação à distância. Nós tivemos muitos problemas, né, com a educação à distância, principalmente por conta da desigualdade social inerente ao país. Chamada? Tá. Pode fazer. Minutinho aqui, gente, que vão fazer a chamada. Alessandra, Amanda Ruda, Ana Carolina Mendes, Ana Luísa Arce, Daniela, Emily, Fernando de Paula, Glória Nunes,
José Henrique, Larissa Daniele, Luana Matos, Ludmila, Mariana Brito, Milene, Nicole, Sérgio, Yasmin. Todos foram chamados? Uau. Professor? Olha lá, continuando aqui. Então, como eu disse, esse tema foi super cotado, democratização. Porque esse acesso à educação, ele deve ser igualitário, né? E a partir do momento que eu preciso de uma educação online, numa sociedade que não tem um celular, que na verdade não é qualquer celular, é um smartphone, né? Que não tem computadores em casa, como que essas crianças ficaram em 2020? Então, nós tivemos uma perda aí muito significativa no que se refere ao acesso à educação. Mesmo que as escolas tivessem feito apostilas, materiais à parte, o acesso ao professor é imprescindível, né? Então, dá uma olhada nessa tese. A obra literária Cidadanias Mutiladas, do geólogo brasileiro Milton Santos, define a democracia como sendo efetiva apenas ao atingir a totalidade social. Então, essa obra, gente, esse livro do Milton Santos, que é um geógrafo, é um escritor, ele é professor, ele é geógrafo, ele é escritor, ele retrata bem essa ideia de que só existe democracia quando todos têm acesso àquele mesmo objetivo, àquele mesmo destino. E não foi o que aconteceu no período de educação à distância, né? Desse modo, o processo de consolidação da educação à distância no Brasil, de forma que não atinge todo o corpo social, olha o problema aqui, de forma que não atinge todo o corpo social, encontra desafios para se tornar democrática. O tema é justamente democratização. Assim, a eliminação desses obstáculos só será possível ao analisar as causas do problema. Mais uma tese que trabalha causas. Perceberam, né? Eu estou tentando direcionar para essa dica de você enumerar as causas, porque a chance de você errar e ter um possível tangenciamento é muito menor no vestibular, tá? Primeiro aspecto, a desigualdade do sistema educacional, argumento 1. E o acesso diferencial à internet, argumento 2. A desigualdade do sistema é clara, não só no presencial, como não só no online, como no presencial. Né? Eu tenho uma sociedade que quem pode pagar estuda o ensino privado, quem não pode, depende do público. Isso aí já é evidente. E aí o acesso à internet. O Brasil não tem, na sua totalidade, na sua extensão, acesso à internet. Nem se os professores ou se a própria educação em si, o Ministério da Educação quisesse. A região Nordeste, por exemplo, não tem um acesso facilitado à internet. Algumas regiões têm, outras não. Né? Enfim. Então, bem legal também, ó, é diferente o início. Então, o primeiro exemplo que nós vimos tem a Constituição, que é bem mais fácil de usar. O segundo exemplo tem uma obra. De repente, você não vai lembrar da obra do cara, mas você vai lembrar que esse tal de Milton Santos é um geógrafo e ele fala desse acesso democrático. Você não precisa ficar decorando citação nem nada, mas saber alguns conceitos são importantes na hora de elaborar o seu texto dissertativo, tá? Aí, o processo de consolidação da educação à distância não atingiu todo o corpo social, problematização. E as duas teses, desigualdade e acesso diferencial. Tranquilo aí? Quem está em casa, tudo bem? Sim, professora. Tá bom. Para frente, então. Mais uma, ó. Desvalorização do professor no Brasil. Esse tema
do papel do professor na sociedade brasileira e tal, ele já caiu no Enem, no PPL, que é aquela prova para pessoas privadas de liberdade, tá? Então, dificilmente cairia no Enem regular. Também pode ser um tema que pode aparecer em outro vestibular. Na série televisiva Merli, é retratado o cotidiano de uma turma de filosofia e sua interação com o professor. Nessa ficção, é evidenciado o impacto positivo que o educador causa em seus alunos, de modo a agregarem suas formas de pensar e agir, o que corrobora a importância do papel dos professores na formação do ser humano. Então, aqui ele trabalha uma ficção, né, em que eu tenho esse papel do professor como importante no acesso ao conhecimento. Tá. No entanto, olha a problematização. Fora da ficção, no Brasil odierno, quer dizer, atual, né, moderno, observa-se uma desvalorização constante desse profissional. Problematização. Fato que se comprova não só na falta de um ambiente com aparato psicológico, argumento 1, ambiente com aparato psicológico e estrutural necessário, como também na sua remuneração incompatível. Então, no primeiro argumento, ele vai falar na falta de um ambiente psicológico, né, para esse profissional. E no segundo argumento, ele vai falar dessa remuneração que é baixa dentro daquilo que esse profissional faz, executa, enfim. Então, argumento 1 e argumento 2. E a área de conhecimento. Vocês viram que eu tentei trazer assim, o primeiro exemplo é a Constituição, o segundo exemplo é uma obra, um livro, e o terceiro exemplo é uma série. Então, você vai poder usar dentro do seu repertório de conhecimento, não necessariamente você tem que ficar decorando filosofia e sociologia. Você pode usar a série que você assiste no final de semana, que vai poder ser super útil na sua redação. E conta pontos do mesmo jeito, tá? Outro exemplo. Essa parte aqui é só assim, o tema é automedicação, foi até um tema que nós fizemos ano passado. Só para mostrar que você precisa questionar o tema na tese para conseguir obter as teses, tá? Ó, o exemplo. Isso aqui é um exemplo que vocês usam bastante, como citar sem citar textual, citar comentado. Olha lá. O sociólogo Zygmunt Bauman definiu o mundo moderno como um emaranhado de aceleradas e fluidas relações sociais. Essa é a teoria da modernidade líquida de Bauman, né? Então, é fácil você comentar isso em temas que trabalham essa fluidez, que trabalham a superficialidade das relações. Assim, a sociedade foi condicionada a um ritmo frenético, no qual a alimentação foi negligenciada e a obesidade tornou-se um problema, acometendo, sobretudo, as crianças. Dessa maneira, fatores tecnológicos e educacionais marcam o caótico quadro de sobrepeso na infância. Então, o que eu tenho aqui? Vermelhinho, repertório, que é o Bauman. Aí eu tenho a problematização, ó, alimentação negligenciada, obesidade, blá, blá, blá. E eu tenho as teses. Quer dizer, no argumento 1, o indivíduo vai falar das questões tecnológicas, que marcam o sedentarismo. As crianças só ficam sentadas, só ficam jogando e tudo mais, diferente das crianças lá da década de 60, 70 e 80. E educacionais, ou seja, a própria educação mudou, a própria formação familiar mudou e colaborou para esse sedentarismo. Enfim. Então, aqui eu tenho também aspectos que casam com o que a gente tem visto até agora. Que é... Na verdade, não é isso que eu quero isso aqui. Que é a área de... Eu vou deletar isso aqui, tá?
Não tem nada a ver. Eu copiei sem querer. Essa parte aqui é o repertório. O vermelhinho, tá? Aí, assim, nananana, o que tá em azul é a temática. E o que tá em azul escuro, azul marinho, são as teses de argumento 1 e argumento 2. Liberados, galera. Daqui a pouco eu volto. Bom intervalo. Tchau, prof. Até a próxima. Tchau. Em pé.